Olá galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula, agora a aula do dia 21, né? Dia 21 do 4, né gente? Então já estamos habituados à nossa data, né? 3 vezes 7, 21. Aí temos aqui raiz quadrada de 16. Opa, 21zinho feio, professor, vamos fazer mais bonitinho? Então tem aqui 21, raiz quadrada de 16 é 4, né? 2 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 1000. Dá 2.000, 2.000 mais 2 elevado ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20, 2.000 mais 20, nós temos o ano de 2020. Né? Então nós vamos fazer a aula no dia 21 de 4 de 2020. Aqui vai estar uma orientação de tarefa, como sempre a gente tem feito. No final da aula a gente vem falar sobre ela para vocês. Vai ficar bem claro, né? Se ficar alguma dúvida, vai poder depois voltar no vídeo, dar uma olhada, dar uma pausada. Anota a dúvida, já temos um canal para tirar a dúvida, manda lá, que na medida do possível a gente vai falando sobre essas dúvidas e tentando da melhor forma possível esclarecer para vocês, né? Então a nossa aula de hoje, o assunto é o número π, que todo mundo já sabe que vale 3,14 aproximadamente, porque esse número não é um número exato, né? Foi preciso fazer uma aproximação, porque quando a gente faz o cálculo desse número π, a gente encontrava várias medidas diferenciadas. Então, por conta disso, precisamos padronizar. Então, padronizou-se para a medida 3,14. Assim como lá no sexto ano, o professor fala sobre sistema métrico de unidade de medida para vocês. Né? O SI, ele padronizou as medidas para o mundo, né? Universalizou a medida. Assim aconteceu com o número π. Ele também precisou ser uma medida padrão para todo mundo. Então, dentro do número π, a gente ainda vai estudar o comprimento da circunferência, que está na página, o assunto de hoje da página 46 a 52, e nós vamos começar primeiro falando do nosso número π. Né? Vamos entender como é que surgiu a ideia do número π, né? E porque a contribuição do π para o nosso dia a dia são inúmeras, né? Hoje a gente tem um pneu de carro que também é calculado, foi possível através da circunferência, né? Que dá a ideia da circunferência, e tudo isso foi através do número π. Né? Então a gente consegue perceber essa questão do dia a dia que está envolvida aqui na nossa matemática. Nós vamos para isso precisar de dois objetos. Eu nomeei de objeto A e B para que vocês possam entender. Então eu vou mostrar aqui, ó. Esse é o meu objeto A, né? Que é um potezinho, né? Vocês podem fazer depois com uma lata. Normalmente essa atividade a gente resolve muito em sala de aula, ou então o professor manda como tarefa de casa, né? Para que vocês possam fazer e dar orientação, e na sala vocês fazem, em casa ou na sala vocês fazem. No meu caso, normalmente eu faço em dupla ou em grupo, em sala de aula, com 2 ou 3 objetos. Aqui a nossa aula nós vamos fazer no máximo com 2. Né? Mas a ideia é a mesma. Depois você pode treinar em casa, se tiver curiosidade de saber se realmente é isso, vocês vão perceber, tá? O que é importante saber? Importante saber que você tem que medir, né, a circunferência e o diâmetro que está nessa circunferência, nos dois casos. E para isso, o que eu vou precisar usar, professor? Olha, você pode usar para fazer isso um barbante, pode usar uma fita métrica, um cordão, né? Tudo que dá para circular essa circunferência, ou seja, circundar ela, né? Usar ela em torno. Então nesse caso eu estou usando aqui, ó, a fita métrica, né? Que eu vou fazer a medida dela. Então eu vou pegar a fita métrica. Normalmente eu faço isso em dupla porque é mais fácil a realizar essa medida, né? Porque você vai precisar circundar ela. E ao circundar essa medida, você vai ter aqui, ó, um pontinho onde os dois lados vão se encontrar. E onde esses dois lados vão se encontrar, nós vamos chamar de comprimento, tá? Então esse é o nosso comprimento. Como o professor tinha medido, ele tem já o comprimento dessa medida. Então o comprimento dessa medida aqui foi de 29,5. Então o comprimento dela é 29,5 centímetros. E para realizar, depois que eu fiz o comprimento, que eu passei em torno, né, do objeto, eu vou usar aqui, ó, eu vou usar a régua, né, e vou lá na abertura, no caso, vou do zero, né, a partir do zero até o ponto onde eu marquei nela. Então vocês vão observar aqui, ó, que a medida deu 29,5, tá?
Para o diâmetro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a fita métrica, já sei que o diâmetro é a abertura, né? Então, no caso aqui, é uma extremidade, a outra passando pelo centro. Vou centralizar e vou medir o meu diâmetro. Medido o meu diâmetro, né? Como o professor já fez essa medida, né? Vocês vão poder fazer em casa. O objeto ela vai dar 9,2 centímetros. Vou fazer a mesma coisa agora para o objeto B. Depois eu vou fazer a última parte do quadro, tá? No objeto B, vou fazer a mesma coisa. Passei em volta, né? Vou anotar, pegar a régua e medir na régua e anotar essa unidade. O professor já mediu, então deu 35 centímetros. Fez a mesma coisa com o diâmetro. O professor pegou a régua, mediu lá, colocou em volta, passando pelo centro e percebeu que deu 11,1 centímetros. Até aí tudo bem? Eu espero que todos consigam entender o que eu estou falando, fazer essa medida, né? Que é só contornar o objeto, pegar a régua, medir direitinho. Quanto mais preciso vocês forem, mais próximo do número π vocês vão chegar, tá? Aí o que vocês vão fazer agora? Agora a última parte da nossa tabela. A última parte da nossa tabela é o que ele vai nos dar o número π. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar agora o meu comprimento, que eu chamei de C, então essa letra C representa o comprimento, e o D, que representa o diâmetro. Então eu vou pegar esse comprimento e vou dividir por esse diâmetro. Aí vocês vão poder até usar uma calculadora para facilitar a vida. 29,5 dividido por 9,2. Né? Como a gente sabe aqui é centímetro, aqui também é centímetro, é a mesma unidade padrão de medida, então a gente pode fazer o quê? Pode simplesmente cancelar essa unidade, né? Porque dividido com duas coisas iguais divididas na mesma proporção é igual a 1, então nesse caso não vai mudar nada. E aí 29,5 dividido por 9,2, eu já fiz, tá gente? Na calculadora, mas eu já fiz lá. Então deu aproximadamente. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque ele não é preciso, né? Então ele não vai ser um valor exato. Então eu vou colocar aqui a representação com 3 algarismos. Você pode colocar com mais, tá? Então na minha conta deu 3,206. E como é uma dízima infinita, né? No caso é uma dízima não periódica, esse número aqui pode repetir 7, 5, 4, 3, 2, 1, infinitamente, né? Então nesse caso ela não é dízima periódica, então eu vou colocar aqui 1, 3, 5, só para vocês terem uma ideia, tá? E assim repetido infinitamente, então ele não vai ser dízima periódica. O número π ele é um número irracional, então ele não é uma dízima periódica e ele é uma dízima não periódica. Fazendo a mesma coisa com o B, nós vamos pegar lá o comprimento 35 centímetros dividido por 11, dividido por 11,1 centímetros. Né? As unidades a gente já viu, que vai dar 1, no caso, então, aproximadamente, nós vamos ter aqui, ó, 3,15, 3, 2, 1, 4, esses números aqui eu estou inventando, tá? Porque eu não lembro de cabeça, não anotei, então para mim me interessava as duas últimas casas. Então vocês, quando vocês fizerem com qualquer objeto, essa variação vai acontecer. Vocês vão ver aqui, ó, são valores diferentes, né? Mas estão muito próximos um do outro. Então precisou se padronizar isso, porque cada situação você vai encontrar um valor mais próximo de 3,14. Ou vai estar mais próximo de 3, né? Então nesse caso eu vou ter aqui uma dízima não periódica, que é o número π, e aí para poder fazer esse número padronizado para o mundo universalmente, né? Então o que fez? Nós padronizamos o número π a 3,14 aproximadamente. Então toda vez que a gente vai utilizar o número π, a gente vai usar isso aproximadamente, tá gente? Não é um número exato. Então espero que tenha ficado claro para vocês aqui o que é o número π. O número π nada mais é que o comprimento dividido pelo diâmetro da circunferência, né? Então é o comprimento dividido pelo diâmetro da circunferência é igual ao número π, né? Então percebemos aqui o que é o nosso número π. Então nós temos uma relação matemática aqui para a gente, tá? Bom, então vamos dar continuidade. Falamos do número π, agora nós precisamos falar do comprimento da circunferência.
né? Como é que eu determino esse comprimento da circunferência? Mas, gente, antes de falar desse comprimento da circunferência, eu quero dizer para vocês o seguinte: lá no livro de vocês, na página 49, no Matemática e Interação, vocês vão ver duas situações que são bastante necessárias se você está observando diante do nosso corpo humano, né? Então, a professora Sabrina, no caso a Vanessa, de vocês do 8º ano, ela vai poder estar falando para vocês especificamente as ações que isso pode contribuir para a nossa saúde ou prejudicar na nossa saúde, né? Então, diante disso. Então, lá no caso dos bebês, os médicos, os pediatras, eles costumam fazer muito isso, acompanhar o comprimento da circunferência da cabeça da criança, pelo menos até os seus primeiros meses, né? Porque ele quer fazer o quê? Ele quer observar o crescimento da cabeça em relação ao cérebro, né? Então, é uma forma dele estar observando isso para ver se está tudo normal, usando o comprimento da circunferência. O outro caso, né, meus alunos do 8º ano vespertino, eles sabem que eu brinco com eles, que é a questão do abdômen, né, da circunferência abdominal, que é muito importante você ter o controle da circunferência abdominal. E normalmente quando você está acima do peso, que é o meu caso, né, um pouquinho fortinho, né, então você observa que essa relação, quando você quer melhorar, você precisa procurar um médico que entenda, no caso o nutricionista, ele é muito bom nessa área, ele vai acompanhar o seu abdômen, né, o crescimento do seu abdômen, dentro dele ele vai verificar quais os malefícios que ele está te causando e dentro disso ele proporcionar para você uma dieta mais saudável e está te orientando em prática de esporte também. Eu venho tentando fazer isso, melhorar a minha circunferência abdominal, mas eu sou muito danado e como muito doce, é meio difícil. Mas vamos lá, continuando a nossa aula, então nós estamos falando do comprimento da circunferência. Então estou mostrando aqui para vocês dois exemplos diários, que vocês falam assim, aonde que eu vou usar isso no meu dia a dia? Então aí tem dois exemplos bem práticos que o seu livro traz, né, e bastante necessário para a gente observar a nossa saúde. Continuando a partir daí, nós temos a primeira relação, né? A relação do comprimento da circunferência. Dentro dessa relação, o nosso comprimento, o nosso C, ele representa a medida do comprimento da circunferência, como nós vimos nos objetos. E o nosso D, ele representa o nosso diâmetro, né? Usando essa relação aqui, matematicamente, eu vou falar que eu posso determinar o comprimento da circunferência, que é o C. Esse comprimento ele pode ser o quê? Π vezes D. Né? Ou seja, aqui eu tenho como calcular esse comprimento. O comprimento da circunferência é igual ao π vezes o diâmetro. Né? Então essa é a primeira relação que eu tenho. Lembrando que nós vimos, né, lá no começo, né, da circunferência, que diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Né? Então nós trocando diâmetro aqui nessa aplicação matemática, eu tenho uma outra relação para calcular o comprimento dessa circunferência quando eu não tenho lá a fita para medir, né? No caso dos problemas nas aulas de matemática, como elas aparecem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu diâmetro por 2 vezes o raio. Então, o comprimento também pode ser dado por π vezes 2 vezes r. Né? O comprimento de circunferência também pode ser calculado usando essa fórmula matemática, no caso, essa relação matemática. O comprimento é igual a π vezes 2 vezes o raio. Lembrando que eu tenho duas relações que me favorecem o cálculo do comprimento. Quando o probleminha me dá o diâmetro, eu posso usar essa primeira. Quando me dá o raio, eu posso usar a segunda. Né? Bom, aí eu vou falar para vocês o seguinte. Se o comprimento da circunferência ela pode ser calculada como π vezes diâmetro, né, eu posso lembrar dessa formulazinha, segunda formulazinha de comprimento, dizendo assim: comprimento da circunferência é igual a π vezes 2r, né? Então eu posso falar aqui π vezes 2 francês, 2πr, né, no caso, ó, 2πr dá o comprimento da circunferência, 2πr. Então, comprimento da circunferência eu posso calcular como 2πr, ou seja, 2 vezes r vezes o π também, tá? Bom, espero que esteja claro para vocês até aí, então, tá, gente? Nós temos as duas relações, a primeira relação e a segunda relação que nos favorece a fazer esse cálculo. E vocês vão usar muito essas duas relações nos exercícios que vão estar propostos na tarefa de vocês. Partindo dessa ideia, eu vou fazer só um exemplo para vocês
lá do exercício número 1, tá? Para a gente já pensar em terminar essa nossa aula de hoje. Então, lá um exemplozinho, vou apagar a primeira parte aqui, tá? Vamos apagar rapidamente. Eu vou apagar para poder fazer isso com vocês. Então, deixando ali, ele diz assim. Primeiro exemplo diz assim: determine o comprimento de uma circunferência, use π vezes 3,14. Essa é uma observação que você tem que lembrar sempre dela, tá? Se o problema não falar o valor de π, você vai usar o que você conhece, que é 3,14. Se ele quiser alterar esse valor do π por convenção, ele pode fazer, tá? Ele vai convencionar um valor diferente do 3,14 que você está usando. Nesse caso, nós vamos usar o que ele está pedindo. Ele está me dando uma orientação lá no exercício 1, né? Eu vou fazer a letra C, tá? Vou fazer a letra C. Ele diz assim para vocês: determine o comprimento, então ele quer o valor de C, que é o comprimento da circunferência, né? Usando π igual a 3,14. E na letra C ele diz com o raio. Ele disse que o raio é igual a 2,5 metros. Muito importante lembrar disso. Vocês observaram que o π não tem unidade de medida, né? Porque ele não é calculado com unidade de medida. Ele é um número calculado sem unidade de medida. Então, olhando para essas informações que o problema nos deu, né? Que ele quer o comprimento da circunferência, então eu vou poder usar ou essa forma ou essa forma. E aí vocês vão precisar observar qual das duas informações é mais viável para calcular ali. Na primeira informação, eu posso usar? Eu posso transformar o meu raio em diâmetro. Não é o caso, ele não me deu diâmetro, então para que eu vou fazer esse trabalho todo? Então eu vou pegar a segunda condição aqui e vou calcular lá. Comprimento da circunferência é igual a π vezes 2 vezes o raio. Então vamos calcular esse comprimento. Então o comprimento da circunferência é igual a π é 3,14, né? Vezes 2 vezes 2,5 metros, né? Lembrando que vocês já aprenderam, né? Lá no 6º ano, vocês podem usar a propriedade associativa. Então eu vou só brincar um pouquinho e vou associar esses dois últimos aqui. Então eu vou ter 3,14 vezes 2 vezes 2,5 vai dar 5, né? Deu 5 metros. E aí eu vou calcular o comprimento 3,14 vezes 5. Então 5 vezes 4, 20, 0 vão 2, 5 vezes 1 é 5 e 2, 7, né? E 5 vezes 3, 15. Então eu vou ter aqui o comprimento dessa circunferência, está em metros, então é 15,70 metros. Então terminamos a nossa explicação aqui, né? Diante do comprimento da circunferência, e nós vamos trabalhar agora a questão das tarefas. Então vocês vão observar que é importante vocês observarem, quando o problema é dado para vocês, é muito importante observar qual das duas relações eu uso para calcular o comprimento da circunferência. Porque normalmente vem implícito no problema as informações. Então é importante tentar tirar as informações como o professor fez aqui, ó. Ele quer o comprimento, ele quer o valor de π, ele quer o valor do raio. Então aí eu vou saber, se ele me der o diâmetro em vez do raio, eu vou usar essa primeira. Se ele me der o raio em vez do diâmetro, eu uso a segunda, né? Então essas relações são muito importantes para a gente manter até uma forma de entender melhor os problemas que a gente vai resolver, tá? E todos os problemas em matemática vocês sabem que traz as informações para você saber resolver. Então é importante a leitura do problema uma, duas vezes, como a gente sempre pede em sala de aula. Porque normalmente fala, vamos fazer tarefa. Vocês falam assim, ah professor, eu não entendi. Você nem leu direito. Vamos ler a segunda vez, vamos ler a terceira, vamos pegar as informações detalhadamente. Coloque-se no problema, vê o que a informação traz para vocês. E aí vocês fazem. Se não conseguiu fazer tudo isso, aí chama o professor, eu peço orientação. Tá bom? Então, encerramos nossa aula aqui. Fica a tarefa de vocês no livro EDB, páginas 51 e 52, exercício 1, 2, 5, 6 e 7. Por favor, façam copiando no caderno, resolvendo de maneira bastante clara, até para vocês estudarem depois ficar mais fácil, né? Coloque todo o desenvolvimento que você fez, anota o rascunhozinho na frente, se esqueceu, para a gente poder ter uma noção melhor. Então é importante lembrar disso, tá gente?
Fica aqui para vocês o meu abraço, bons estudos e dedique-se bastante aí para nos ajudar aqui também, tá? Um abraço e até o retorno.